convite aqui do DEM, do Alexandre, da Aleluia, por essa oportunidade de estar, como o Alexandre falou, abordando um tema que ainda gera tanto desconhecimento, né, e é pautado muitas vezes, e quase todas as vezes, por questões ideológicas ou puramente emocionais, né? Me sobrou muito pouco para falar depois do Alexandre, mas eu vou tentar entrar um pouquinho mais a fundo aí nessa história, tá? Com base no meu livro com o Flávio Quintela, que foi o Mentiram para Mim sobre Desarmamento, que nada mais é do que um resumo, né, desses 20 anos de luta, desses 20 anos de debates, de estudos, de pesquisas sobre esse assunto. A gente pensou lá as principais mentiras, os principais mitos criados, né, e fizemos esse livro. Uma das grandes mentiras no Brasil, né, é a ideia de que antes do Estatuto do Desarmamento não havia nenhum tipo de regulamentação sobre armas de fogo. Né, aquilo que o Alexandre falou, né, você cria um fato absurdo para tentar convencer a opinião pública e ganhar o debate. Então vocês devem ter ouvido já muitas vezes, né, alguns defensores do desarmamento falam, não, antes de 2003 era um oba-oba, todo mundo tinha arma, todo mundo portava arma, todo mundo comprava arma livremente. Mentira, né, isso é mentira. O Brasil ele tem restrições a armamento desde a época que o Brasil ainda utilizava esse tipo de arma aí. Né? Ou seja, desde o tempo do Brasil colônia, né? Onde a fabricação de armas no Brasil podia ser apenada com a morte. Né? Ou seja, se você fabricasse armas sem autorização da coroa portuguesa, você podia ser condenado e provavelmente seria condenado à morte. Por quê? Porque eles estavam preocupados com saidinha de banco, né? Com assalto, com sequestro. Claro que não. Né? Era uma forma de controlar a colônia e manter a colônia sobre o jugo, sobre o poder português. E isso sempre foi assim em qualquer colônia, qualquer país que tenha sido colônia de algum outro país. E a coisa continua, e aí eu vou resumir, óbvio, né? Mas chegamos então na era Getúlio Vargas. E como citou também o Alexandre, a questão do coronelismo e do cangaço. Aí aparece no Brasil a primeira campanha de desarmamento. Né? O que Getúlio Vargas disse? Falou, bom, ele tinha um problema muito sério com o coronelismo. Getúlio era absolutamente centralizador, era autoritário, né? Não aceitava dividir poder, nem político, nem econômico, nem militar com ninguém. E ele tinha um grande problema com os coronéis aqui do Nordeste, especialmente aqui da Bahia, que eram coronéis que dominavam politicamente uma região, né? Tinha uma grande influência política, né? Muitas vezes não aceitavam as ordens do governo central, do governo federal, né? Aliás, quase nunca, e eles só conseguiam fazer isso por quê? Porque primeiro, eles tinham dinheiro, e segundo, eles tinham armas, né? Os chamados jagunços, né? Que virou quase um palavrão, nada mais eram do que exércitos privados, eram forças militares particulares contratados por esses coronéis, né? E isso impedia que as forças militares intervissem nessas regiões, né? E o que bom, ele falou, bom, eu tenho que desarmar esses caras. Desarmar coercitivamente, ou seja, ir lá e confiscar essas armas, vai acabar em banho de sangue, vai gerar revolta popular, vai gerar um custo político muito grande, então não era possível. Bom, então qual que era o pior terror dos coronéis da época? O cangaço, né? Principalmente o bando, eram vários bandos, mas o principal bando de Lampião. E olha só o que Getúlio inventou, né? Ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte. Chegou e disse, olha, sabe qual é o problema? As armas de Lampião. E onde Lampião consegue esse armamento? Ele invade as fazendas e rouba essas armas dos coronéis. E aí com essas armas eles cometem os crimes contra a população, contra os fazendeiros, contra as cidades. Então, temos que desarmar os coronéis. Olha só, né? Quem não ouviu aqui já assim, não, você não pode ter uma arma, um dia o bandido vai entrar na sua casa, vai roubar a sua arma, e aí o bandido vai se armar assim, né? Então quem inventou essa historinha para boi dormir foi o ditador Getúlio Vargas, lá no final da década, no começo da década de 20, no final da década de 20, né? E infelizmente alguns coronéis acabaram acreditando. Um deles foi o Horácio de Matos, né? Um coronel baiano, que via realmente no desarmamento uma possibilidade de pacificação do sertão, né? E ele entrega, para vocês terem uma ideia, né, isso nós estamos falando no comecinho da década de 30,
ele entregou 35 mil armas de fogo. 35 mil armas de fogo ele entregou. Quando saiu o último carregamento para Salvador, aqui para Salvador, num trem, ele foi preso pelas tropas federais. Os jagunços dele, a população que havia sido desarmada, não pôde fazer nada, né? Houve muita pressão sobre Getúlio, ele era uma pessoa muito querida no Nordeste, principalmente aqui na Bahia, houve muita pressão, né? E ele acabou sendo solto com a determinação de que ele não saísse aqui de Salvador. E um dia ele está passeando com a filha dele, ele recebe 3 tiros nas costas e é assassinado covardemente, sem a possibilidade de reação por um guarda, por um policial aqui de Salvador, que é assassinado logo em seguida, algum tempo depois, obviamente, para não dizer de quem foi a mando de quem. Claro que foi do governo federal. Então isso que dá confiar naquele que quer tomar as suas armas. O segundo episódio marcante, esse nos traz consequências até hoje, foi a Revolução de 32, né? São Paulo e alguns outros estados se levantam contra as tropas de Getúlio Vargas, entram em combate, né? E quem eram essas tropas, né? Principalmente as forças policiais, os policiais, a Força Pública de São Paulo, né? Policiais militares e policiais civis, e os cidadãos, né? Que voluntariamente foram para combate. As polícias na época não tinham nenhum tipo de restrição quanto a armamento. Então a Força Pública de São Paulo, ela tinha metralhadoras Madison, que era a mesma usada pelo Exército, ela tinha fuzil Mauser, que era o mesmo usado pelo Exército, ela tinha artilharia, canhões Krupp, canhões franceses que eram usados pelo Exército, ela tinha blindados, ela tinha até aviação de guerra, né? Para que a polícia precisa de avião de guerra, ninguém sabe, mas ela tinha. Né? Tinha dinheiro para isso, eu posso comprar, e todo esse equipamento foi utilizado contra as tropas federais, junto com a população com seu próprio armamento, porque o governo de São Paulo não tinha armamento para fornecer. Então o cidadão ia lá, pegava a sua carabina, pegava o seu fuzil, se alistava e ia combater as tropas federais. Obviamente, foram massacrados por uma força bélica muito superior, mas Getúlio Vargas aprendeu uma lição muito importante, que não é interessante você deixar tanto a população quanto as forças policiais estaduais tendo acesso a qualquer tipo e qualquer quantidade de armamento. Surge então em 1934 uma coisa que principalmente quem é atirador, colecionador conhece muito bem, que é o chamado R-105, que é a legislação que diz que você não pode ter um fuzil, que você não pode ter determinados calibres, só pode ter calibres mais fracos, né, ou são chamados calibres não restritos, e isso vale para a polícia também. Então, muita gente não sabe, mas hoje uma instituição policial, então, por exemplo, a Polícia Militar da Bahia, ela quer comprar fuzis, ela precisa comprar fuzis para combater aí o novo cangaço aí que está aí há muito tempo fazendo cidades inteiras de refém, né? Ela precisa pedir autorização para o Exército, e muitas vezes essa autorização não é dada. Além disso, as polícias têm uma quantidade máxima de armamento que ela pode ter em seu poder, né? Então, há um tempo atrás em São Paulo, teve um grande problema lá, porque a polícia precisava comprar fuzis, né? E não estava conseguindo porque eles já tinham atingido o número máximo de armamento na corporação. Para você ter uma ideia, eles chegaram a cogitar, né, de destruir as armas de museus militares da Polícia Militar de São Paulo para conseguir comprar armamento novo. Tudo isso graças a Getúlio Vargas, que estava preocupado com o quê? Com a segurança do cidadão? Não, com a segurança dos policiais, que hoje enfrenta até ponto .50 usando uma pistola 40, né? É óbvio que não, é questão de controle social, de restrição para controle, né? Para manter uma sociedade, um grupo, um Estado sob o jugo daquele que tem o armamento mais poderoso. E a coisa continuou no Brasil até a década de 90 sem muitas modificações, até que, né, em 1991, esse deputado aqui, vamos ver quem reconhece, Eduardo Jorge, PT, Eduardo Jorge, na época deputado federal pelo PT, ele propõe em 1991 um projeto de lei bastante radical, né, que dizia o seguinte, né, fica proibido o porte de armas no Brasil, e aqui na realidade ele confunde, né, porte com a posse,
né? O que ele estava proibindo era a posse de armas e o porte de armas. Ele proíbe, né, os integrantes da segurança pública, ou seja, policiais, portarem armas fora de serviço. E o que é mais grave, ele determina o confisco das armas em poder do cidadão. Esse é o cara legal, né, que apareceu lá, presidente, quero maconha, não sei o quê. Né? É bacaninha. Eu vejo um pessoalzinho mais molecada, né? Pô, o cara é da hora, vai lá. Com ele na presidência, você vai ver que da hora que ele é. E tá aí, e assim ele fez, tá? Obviamente isso aqui foi considerado radical demais, né? Foi discutido, mas gerou essa lei aqui, a 9.437, pelo líder máximo da nossa direita, Fernando Henrique Cardoso. Direitaço, conservador pra caramba. PT que disse. Essa lei, o que ela faz? Né? Ela transforma, primeiro, o porte de armas, que até então era uma simples contravenção penal, em crime. Então, até 97, olha só, até 97 você portar uma arma de fogo, mesmo ilegalmente, não era crime. Era uma simples contravenção penal, igual o jogo do bicho. Você não dava nada. Né? Você pagava lá a cesta básica, dava... na época eu tive amigos que tiveram a arma apreendida, era apreendida, peticionava de próprio punho para o juiz depois de 6 meses devolvia a arma, porque não era fruto de crime e tal. Nem por isso, na época, você tinha uma criminalidade maior que hoje. O pessoal mais velho aí, são poucos aqui, mas deve lembrar muito bem disso, né? Década de 90 era muito mais tranquilo, né, do que é hoje, né? Você não tinha invasão de residência, você não tinha invasão de pequenas propriedades rurais, né? Era muito mais difícil isso acontecer, porque o bandido sabia que a chance dele encontrar alguém armado era muito grande, né? Mas vem o Fernando Henrique e faz isso. Ele chegou ao radicalismo, né, de proibir o registro de armas durante 6 meses, por medida provisória, realmente, um democrata, né? Não no sentido democrata. Né? É um grande democrata. Ele simplesmente proibiu, o STF derrubou imediatamente, né? Hoje eu não sei se isso aconteceria. Instituiu-se essa lei com uma série de restrições, restrição para porte, restrição para posse, restrição para compra, né? Uma série de coisas. E a criminalidade, obviamente, continuou subindo, né? Os homicídios continuaram crescendo, os assaltos continuaram crescendo, né? Então qualquer pessoa inteligente fala, bom, tentei restrições, as restrições não funcionaram, então o que eu preciso? De mais restrições. Olha que coisa inteligente, né? Não está dando certo, mas eu vou fazer de novo para continuar dando certo. E aí começou a se discutir novamente, principalmente a partir de 99, um projeto de lei que acabou virando lei. Desculpem pela imagem. O 10.826, o Estatuto do Desarmamento, né? Ele veio com a proposta, vocês devem lembrar disso, né? O pessoal que já acompanhava isso na época, com a proposta de reduzir a criminalidade violenta, reduzir os homicídios no Brasil, desarmar o criminoso, não impedir que o criminoso se armasse, porque o criminoso, ele lembra, eles se armavam roubando a arma da população, do pai de família, do jornaleiro, do taxista, do caminhoneiro, todo mundo tinha arma na época. E veio essa lei assinada, primeiro que ela foi aprovada em pleno mensalão, né? Pleno mensalão, inclusive na época a gente denunciou isso, a gente conseguiu aquela listagem que foi apresentada de todos os saques, né? Na época para pagamento do mensalão aos deputados, e havia uma coincidência entre a aprovação do projeto de lei que virou o Estatuto do Desarmamento e esses saques, né? Obviamente acabou não dando em nada, infelizmente, mas é uma lei que deveria ser considerada ilegal imediatamente, porque ela foi aprovada sob circunstâncias absolutamente suspeitas. Mas vigorou, está aí, né? Na sua discussão, qual era a ideia? A ideia é a proibição total e absoluta. Simplesmente chegar e falar assim, ó, proibido comprar armas no Brasil, ninguém mais compra armas a não ser as instituições de segurança pública e segurança privada, etc, etc. Mas isso não era consenso entre os deputados, né? Então, mesmo os deputados que eram favoráveis a maiores restrições, falaram, não, peraí, aí é um pouquinho demais, né? A gente restringe bastante, mas deixa uma certa liberdade aí para o cidadão comprar uma arma de fogo. E eles não aceitavam, né? Então o PT
e outros, né? Principalmente ONGs como Sou da Paz, São Paulo, Viva Rio, do Rio de Janeiro, queriam uma proibição total. E é interessante porque, assim, quando eles começaram a discutir essa lei, a partir de 99, eles começaram a fazer pesquisas, né? Então, se você procurar até hoje na internet, você acha, né, pesquisas daquela época dizendo assim, olha, 90% da população é favorável ao desarmamento, 75% da população é favorável ao desarmamento. E é interessante porque eu cheguei a acompanhar uma dessas pesquisas, né? E como que ela era feita, né? Então ia lá o cara não vou falar o nome da instituição, mas da instituição lá de pesquisa, né? Pegava o bairro mais violento que existia, né? Então, por exemplo, São Paulo, sei lá, na época era o Jardim Ângela, tinha 50 mortes por dia, uma coisa absurda, né? Aí eles pegavam aquela tiazinha, que estava sentada na porta do barraco, com aquela cara bem triste. A senhora, qual é o nome da senhora? É Maria. Ô, dona Maria, tudo bem? Eu queria fazer uma pesquisa com a senhora. Tudo bem, pode fazer. A senhora já foi vítima da violência? Né? Já, muita violência, muita violência. A senhora já conhece alguém que foi vítima de, essa é melhor, né? Vítima de uma arma de fogo que veio e matou pessoas, vamos falar disso depois. Né? Ela disse, mataram meu sobrinho anteontem, 15 tiros, coitado, fazia mal para ninguém, cuidava da boca de fumo ali, mas não fazia mal para ninguém. Né? Levou 15 tiros, que absurdo. Aí ele virava e falava, nossa, terrível mesmo. Né? E a senhora é a favor ou contra o desarmamento? Puta que pariu! Só se a velhinha fosse uma psicopata, ela ia dizer que ela é contra. Né? Então, ou seja, ela era induzida a dizer não. Por quê? Porque na cabeça dela, a partir do momento que está falando de criminalidade, de homicídio, de violência, de criminosos, na cabeça dela, automaticamente, quando você falava em desarmamento, você estava falando em desarmar o bandido, né? Em desarmar quem mata, não quem morre. Né? E aí dava esses resultados estapafúrdios e que eles acabaram acreditando. Como eles acreditaram, o que eles resolveram fazer? O referendo de 2005. Com a certeza absoluta de que o brasileiro ia votar em peso a favor do desarmamento. E, como todos sabemos, quebraram a cara bonito. Mas bonito. Mas pensa como foi bonito. Né? Pela primeira vez na história, eu costumo brincar, eu digo que pela primeira vez na história, a Globo foi derrotada. Né? Porque a Globo já fez tudo, já pôs presidente, já tirou presidente, já... Tudo. Dessa vez ela perdeu, não só ela. A gente lutou na época contra os maiores poderes políticos desse país. A Câmara dos Deputados estava na mão do ex-presidiário João Paulo Cunha. Né? O ex-presidiário, não é? Egresso ficava bonito. Né? Do egresso João Paulo Cunha, do PT. O Senado já estava na mão do Renan Calheiros, né? Naquela época. Ambos absolutamente favoráveis ao governo, favoráveis ao desarmamento. A maioria dos jornais, redes de TV, todos. Fora que a gente tinha passado, né, desde lá do começo da década de 90, durante 20 anos, uma lavagem cerebral dizendo que arma era coisa ruim, né? Que arma era coisa do mal, que arma fazia xixi na mão de criança, que arma matava as pessoas nas ruas, né? Que se você tivesse uma arma, automaticamente você se transformaria num assassino, né? E mesmo assim, com 20 dias de campanha, dizendo exatamente o que estava acontecendo, foi revertido esse quadro. Eu tenho certeza que se tivesse sido 40 dias como era para ser por lei, mas eles conseguiram reduzir esse coisa pela metade, o resultado seria maior ainda. Né? E o que aconteceu? Nada. Desrespeito total ao resultado da chateada. Hashtag chateada. Né? Um desrespeito total ao resultado desse referendo. Então, o que o governo fez? Ele continuou usando a sua força política, né, sobre as instituições que ele controla, para impedir que o cidadão compre uma arma de fogo. Então, hoje, você tem o direito de comprar uma arma de fogo? Em tese, sim. Na lei, sim. Só que tem uma coisa que chama o quê? Discricionalidade. A discricionalidade está na mão de quem? Da Polícia Federal. Ou seja, o delegado da Polícia Federal, ele pode te conceder a autorização para comprar uma arma de fogo se ele aceitar a sua justificativa. Só que justificativa é subjetiva. O que é justificativa para mim não é para você, não é para você, não é para você, não é para ela. Né? O que é um perigo concreto para mim pode parecer para ele um perigo em abstrato.
Não, você não está sofrendo risco. E aí isso politicamente foi usado para se negar as autorizações de compra. E o que é mais grave, para se negar muitas das renovações. Porque hoje quem tem arma, tem o registro da arma, esse registro vence a cada 3 anos. E a cada 3 anos a pessoa tem que fazer todo o processo de novo, como se ela tivesse nascido naquele dia, né? Como se ela estivesse comprando a sua arma pela primeira vez naquele dia. Então ela tem que entregar todas as certidões, teste prático de tiro, teste psicológico, uma porrada de coisa, né, que só pode ser feito na Polícia Federal. Agora me diga, como é que você pega aqui uma cidadezinha que esteja a 200, 300 quilômetros aqui de Salvador, que é onde tem uma delegacia da Polícia Federal, uma pessoa que muitas vezes é analfabeta ou semi-analfabeta, que não tem um puto no bolso, mas tem lá o seu sítiozinho, precisa proteger esse sítiozinho. Como é que você acha que essa pessoa vai ter uma arma legalmente? Não vai ter. Ela vai ficar na ilegalidade. E aí a gente começa a ver as notícias, né, nos jornais, né, da polícia prendendo sitiante de 80 anos porque tinha uma garrucha em casa, porque tinha um 32 em casa, porque tinha uma espingarda em casa. Isso acontece no Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha, até 2003, aproximadamente 7 milhões de armas registradas nas secretarias de segurança pública, né? Hoje, todas essas armas estão ilegais. Ninguém conseguiu fazer o recadastramento. Fez no máximo um ano, uma vez. Hoje, nós temos 8 milhões de brasileiros que foram jogados na ilegalidade da noite para o dia por uma lei. Uma lei que visava, em tese, combater os criminosos. Só está combatendo o cidadão de bem. Colocou o cidadão de bem numa situação, primeiro, de irregularidade, né? E aí a gente começa a ver aquelas situações esdrúxulas, onde a pessoa reage, dá um tiro para cima, coloca o bandido para correr, chega a polícia, pede o registro da arma, não tem ou está vencido, você está preso. Posse ilegal de arma. Tá? Isso é muito comum de acontecer. Então, esse pessoal aí que se diz tão preocupado com as pessoas mais humildes, com os pobres, foram eles que jogaram os impostos e as taxas lá em cima, exatamente para que o mais pobre não consiga comprar uma arma de fogo. E é exatamente o mais pobre que está com maior chance de enfrentamento com criminosos, que tem a sua localidade, a sua comunidade invadida pelo tráfico de droga, pelos criminosos. Muitas vezes é expulso de casa por esses criminosos, e ele não tem como reagir. E aí você pega uma comunidade, muitas vezes de 10, 15, 20 mil pessoas, que é dominada por meia dúzia de vagabundo que tem arma. E o Estado não consegue fazer nada. Não é nem questão de querer, não consegue. Não é onipresente, nem deve ser. Né? A polícia não está a todo momento, em todo lugar, para proteger todo mundo 24 horas por dia. Isso é impossível. E assim foi o governo Dilma na sua totalidade, a gente lutando, brigando, batendo, mas continuou. Até que então aparece o senhor Michel Temer, nosso novo presidente. Primeira vez que eu montei essa palestra, né, e ele aparecia assim, logo depois ele sumia, né, porque ele não tinha virado presidente ainda, e eu brincava dizendo que eu levaria, pelo menos, né, para falar alguma coisa dele, só ano que vem, etc. Lê do engano, já temos o que falar dele. A primeira pessoa, né, uma das pessoas que ele colocou no governo, na Secretaria de Direitos Humanos, é Flávia Piovesan, que entrou no lugar da Maria do Rosário. Deus é mais. Na Maria do Rosário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Não há diferença ideológica entre as duas. Né? Tudo que a Maria do Rosário pregava, vocês cansaram de ver, direitos humanos, proteção de bandido, achar que estuprador é coitadinho, né? Desarmamento, abolicionismo penal, tudo isso, a Flávia concorda com tudo. A diferença é, obviamente, que é uma pessoa muito, mas muito intelectualizada. Muito. Né? Ela goza de um respeito gigantesco entre os advogados, entre os procuradores, né? No próprio governo, com o próprio Temer, né? Que já foi prefaciou alguns livros dela, né? E essa pessoa é absolutamente desarmamentista. Então a gente, obviamente, vai começar a ter problemas nesse sentido. Inclusive na Rádio CBN, essa semana, ela deu uma entrevista dizendo, né, que qualquer modificação no Estatuto de Desarmamento é um retrocesso. Temos também um projeto de lei agora, anteontem foi dada a relatoria dele, é um projeto de 2011, do senador Cristóvão Buarque, né? Outro democrata,
Aquele da PEC da felicidade, sabe? Vai obrigar constitucionalmente todo mundo a ser feliz. Eu acho ótimo isso. E o Cristóvão Buarque, ele propôs em 2011, né, um projeto de lei simplesmente proibindo a venda de armas no Brasil. Né, simplesmente dizendo, não, o artigo 35, que é o que foi derrubado pelo referendo em 2005, está valendo sim, está proibida a venda de armas. E agora, essa semana, anteontem, né, para ser exato, o senador Magno Malta pegou a relatoria desse projeto, o que é preocupante, porque ele já deu aí posições favoráveis ao desarmamento da sociedade. E, mais uma vez, o presidente da casa continua sendo o Renan Calheiros, que é uma viúva do referendo, alguém que não aceitou ter perdido o referendo de 2005. Então, provavelmente, a gente vai ter muito trabalho aí com esse projeto de lei do Senado. Uma coisa muito comum, e aí é importante frisar, né? O Brasil tem um problema de violência? Isso foi uma pergunta. Sim, claro. Sim, olha lá. Olha lá. Violência durante a infância contribui para a violência na fase adulta. Virada cultural faz ajustes para coibir violência. Bahia registra 10 mil casos de violência contra a mulher. Pesquisa aponta aumento de violência doméstica. Milhares de crianças são vitimalizadas pela violência. Tá, vamos falar ali. Violência contra a mulher. O que é violência? É qualquer ato, ação, contra alguém ou alguma coisa que não seja consentida. Então, se um bombeiro invade a sua casa para salvar a sua filha de um incêndio, ele está sendo violento? Tá. Está derrubando a sua porta, está quebrando a sua porta machadada, está sendo violento. Um policial que prende uma mulher que está traficando drogas, ele está sendo violento? Tá. Um cidadão que atira em alguém que invadiu a sua casa, ele está sendo violento? Tá? Então a violência é o problema? Não. O problema no Brasil é criminalidade. Aqui, ó, 10 mil casos de crimes contra a mulher, não de violência contra a mulher. Abusos criminais contra crianças. Afinal de contas, né, se eu der um tapa na bunda do meu filho para corrigi-lo, isso é violência? É. Isso é errado? Hoje é, né? Mas não era. Mas eu posso pôr ele de castigo. Falo, não, você não vai sair do seu quarto o dia inteiro. Isso é uma violência? Estou restringindo a liberdade dele. Falo, não, hoje você não tem sobremesa. É uma coação moral. É uma violência. É errado? Não. Então, se adotou essa palavra violência propositadamente. Nada acontece sem querer, gente. Entendam isso. Nada é por acaso. Quando eu digo que o problema é a violência, eu estou dizendo que o bandido, ele é tão culpado desse problema, que é a violência, quanto o policial. O policial também é violento. Nosso sistema carcerário é violento. Nosso sistema judicial é violento. Privação de liberdade é violência. Então, no fundo, ninguém tem culpa, ou somos os outros culpados. Quando eu digo que a violência é o problema, então aquele que invade a minha casa para cometer um crime violento, e eu respondo com a violência para me defender, eu sou tão culpado quanto ele. E aí você tira essa individualização do crime, usando a palavra violência. Como é que você define quem é violento? Se isso é certo, se isso é errado, é muito complexo. Como é que você combate a violência? É muito mais... o correto seria o quê? Vou combater o crime. Ou seja, eu tenho que coibir ou punir aquele que comete crimes, seja violento ou não seja violento, porque há crimes não violentos. Então essa mudança, né, é exatamente para se compensar essa confusão. É uma confusão proposital. Né? Então quando você usa a palavra violência, você está generalizando. Até aqueles que são parte da solução passam a ser parte do problema. E aí, óbvio, se toda violência é ruim, como é que eu vou deixar você ter uma arma? Eu como Estado? Não posso. Violência é ruim, violência é errado. Se você tem uma arma, você está disposto a ser violento. Óbvio. Aliás, qualquer pessoa tem capacidade para violência. Né? Ataca o filho de alguém, pode ser quem for, a pessoa mais pacífica do mundo. Vê se ela não vai reagir de alguma forma. Né? Então, isso tudo é a tentativa, inclusive, né, de se moldar uma sociedade
que surgiu na cabeça desse pessoal. Né? Uma nova realidade. Né? Isso é engenharia social. A violência faz parte do ser humano, é intrínseco. Acabou, simples assim. Nós temos que aceitar e trabalhar isso. Nós temos que aceitar e usar a violência quando ela é necessária, quando ela é justificada. Né? Não simplesmente dizer que o problema é a violência. Se o problema é a violência, todo mundo faz parte do problema, então eu não preciso prender ninguém. Ou eu prendo todo mundo. Então, essa é uma das coisas. Segunda, e essa está no livro, né? Que é uma mentira que eu adoro, que é armas matam. Armas matam. Armas saem na rua, malvadas, saem assaltando, matando, atirando em criancinhas, sozinhas. É isso que parece quando você vê matérias assim. Armas de fogo são responsáveis por 76% das mortes. Puta que pariu, como assim? Arma não mata ninguém sozinho, você tem que ter ação humana. Do mesmo jeito que caneta não escreve errado, que garfo não engorda ninguém, né? Que faca não esfaqueia ninguém. Porque é exatamente assim que eles tratam a arma de fogo, como se fosse um ente que faz as coisas sozinhas. E é interessante, né? Porque quem faz esse tipo de coisa, no caso é o IPEA, que foi o mesmo que criou aquele negócio que o Estatuto do Desarmamento salvou 160 mil vidas. Porra, nem a mãe de Ná faria isso. Os caras são videntes. São videntes, são os mesmos que disseram isso aqui. Olha que coisa impressionante. E pega a culpa capitalismo pela corrupção. Ou seja, o problema não é o corrupto, o problema é o capitalismo. Do mesmo jeito que o problema dos homicídios não são os assassinos, são as armas. Olha a cabeça desse pessoal. E a imprensa engole isso direto, chegando ao ponto de acreditar que não só as armas são assassinas, os carros são assassinos. Quer ver? Estão duvidando? Olha lá. Carro passa atirando. Carro passa atirando, fere 10 e mata 2. Carro passa atirando e mata 4 em bar. Gente, olha lá, tá lá, ó. Só faltava estar bêbado o carro. Carro bêbado passa atirando. Porra, não tem condutor, não tem assassino. Olha a maluquice desse pessoal onde vai. E como vai contaminando, e as pessoas começam a repetir. E se torna uma coisa tão automática que parece que não há uma ação humana por trás disso, que precisa ser coibida, que precisa ser punida. Né? Então essa história de que a arma não mata ninguém. Eu dei entrevista pro jornalista do Jornal à Tarde aqui de Salvador ontem, por e-mail, né? E eu coloquei que uma das mentiras era armas matam. E ele escreveu em vermelho, desse tamanho de volta, assim, ó. Mas por que armas não matam? Não matam. Eu nunca vi uma arma matar alguém. As minhas armas nunca mataram ninguém, deve estar com defeito. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, não, as minhas nunca mataram ninguém, estão lá quietinha no armário, né? Nunca atiraram em ninguém, nunca mataram minha mulher. Outra mentira, e essa é a mais perigosa de todas, né? É que o governo quer o seu bem quando ele pretende te desarmar. O governo, por exemplo, como o de Adolf Hitler, que foi o primeiro a criar um cadastro nacional de proprietários de armas de fogo. Para quê? Para depois desarmar os seus inimigos, os judeus, os gays, os ciganos, e começar o extermínio. Como Hugo Chávez, não preciso falar muito, que Cristóvão Buarque se orgulha até hoje, ele ter sido responsável por ter apresentado Hugo Chávez para o Lula, porque o Lula não queria conhecer. Olha como o Cristóvão é legal. Moleque da felicidade. Stalin. 30 milhões de mortos. Pol Pot, 1,5 milhão de mortos. Mao Tse Tung, 20 milhões de mortos pelo menos. E Che e Fidel. Ai, que fofo, não? Tão bom. O melhor de tudo é o Jean com vestido. Não é? Chama eles vestidos de Che Guevara, um cara que matava homossexuais, é ótimo, né? Você vê por isso que eu falo, a cabeça desse pessoal não é uma cabeça humana, não é normal. Né? Não é normal. E todos esses caras aí, quando chegaram para fazer o desarmamento, não chegaram e falaram assim, nós queremos o mal da sociedade, queremos o bem. Aliás, você conhece alguma ditadura que tenha começado dizendo, cara, não, eu vou foder todo mundo, desculpa. Eu vou ferrar todo mundo. Não, ele começa dizendo, não, eu quero o seu bem. Por isso que eu vou proibir o sal na mesa,
É por isso que eu vou evitar que você coma bacon. É por isso que eu não quero que você fume cigarro, né? Se for maconha, tudo bem. Tá doidão, para de pensar, não enche meu saco. É assim, sempre começa assim. Sempre começa propondo bem. E acaba, como a gente sabe muito bem, né? Com valas comuns, com execuções, milhares de mortos. E aqui Cuba, a última foto, o assassinato, fuzilamento de opositores, todos desarmados. Então, todo desarmamento acaba numa ditadura? Não necessariamente. Mas toda ditadura, e as ditaduras que mais deram certo, que estão em evidência, e estão vigindo até hoje, como Coreia do Norte, Cuba, China, todas essas foram a que realmente conseguiram implantar o desarmamento da população. Como leitura recomendada, tem um livro muito bom que eu ouvi falar, não li ainda, é um Mentira para mim sobre desarmamento, que traz essas e outras mentiras e verdades. Esse aqui é excepcional, tá? Que é do professor John Lott, O Preconceito contra as Armas, que mostra como a imprensa trata diferenciadamente as notícias, exatamente para que você comece a acreditar que a arma é coisa do mal. Né? É mais ou menos como aquela experiência do cachorro de Pavlov. Muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que tocava um sininho e começava a salivar mesmo não tendo comida. É isso que eles fazem, né? Outro dia eu lembro no Jornal Nacional, assim, aparece assim, parece a primeira imagem de uma pistola, né? Porque toda violência é pistola ou revólver, né? Pá, uma pistola, homicídio duplo não sei aonde. E foi esfaqueado. E por que a arma tem a ver com isso? Nada, mas é só para simplesmente você começar a olhar aquele objeto e ter uma reação negativa. Né? Tudo isso é feito, muita gente não percebe, e o John Lott conta muito bem isso nesse livro. Nós temos o Violência e Armas, da professora Joyce Malcolm, uma historiadora americana, muito interessante, que acaba com essa bobagem que a Inglaterra não é violenta por causa do desarmamento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Mais Armas Menos Crime, que é um grande clássico aí do John Lott, foi o maior estudo feito sobre o tema no mundo inteiro, incontestável até hoje, que comprova, né, que as sociedades, os locais onde a arma é liberada ao cidadão, como se não tem um aumento da violência criminal. Muito pelo contrário, você tem uma queda em todos os tipos de crimes violentos, principalmente nos crimes de estupro. E para encerrar, né, uma frase de Hayek, que é essa aqui, ó. A luta pela segurança tende a ser mais forte do que o amor à liberdade. É assim que os ditadores chegam onde eles chegam, convencendo você que você está inseguro, deixando você com medo. A partir do momento que você está inseguro, você começa a aceitar restrições de liberdade. Quantas pessoas não acharam lá em 2003 que o desarmamento era melhor mesmo para reduzir a criminalidade? Falaram, não, a gente vai ficar mais seguro. Então eu entrego a minha arma, eu entrego a minha vida na mão do Estado, né, dizendo que ele vai ter que me proteger, vai ter que proteger minha vida, vai ter que proteger minha família, vai ser obrigado a proteger minha propriedade. Ou seja, eu entrego a gerência da minha vida na esperança de um pouco de segurança. Né? Então é muito interessante para um governo a gente ter, um governo autoritário, um governo ruim, a gente ter altos índices de criminalidade. A criminalidade gera medo e o medo gera a possibilidade de você abrir mão dos seus direitos. Por isso, eu sempre digo, quando você ouvir falar em controle de armas, na realidade o que o governo está falando é em controle. Muito obrigado.